2 minutos, mais ou menos, né? Um pouquinho mais. Infelizmente estamos um pouquinho atrasados, mas mesmo assim acho que a espera vale a pena. Tem quem diz que se se juntassem todas as citações bíblicas que Santo Agostinho faz em seus escritos, teríamos quase a Bíblia completa, né? E tem quem brinca, com um pouquinho assim de ironia, que se alguém quer descobrir alguma coisa da Bíblia, que possa encontrará com certeza em Santo Agostinho. Santo Agostinho, fora suas capacidades intelectuais, que parece que eram destacadas, bom, pois tem uma maneira peculiar, né, de adentrar-se dentro da Sagrada Escritura com uma particularidade, que no início da vida dele achava a Sagrada Escritura como um livro fútil, um livro que não trazia muito interesse porque não tinha qualidade gramática, não tinha uma qualidade literal, né, de literatura que o agradasse. Até que, logicamente, se encontra com o sentido, o valor que tem a Sagrada Escritura, que de alguma maneira a Luísa nos falou a semana passada, nos provocou, né, a como nós devemos entrar e descobrir a riqueza, o valor, a sensibilidade que tem a Sagrada Escritura. Bom, pois não vou me antecipar ao que ela vai falar, porque não sei o que ela vai dizer. É necessário a gente ouvir. A gente acolhe a Luísa, então, para que nos possa instruir, nos possa ensinar aquilo que ela preparou, e vamos deixar-nos levar, né, pela sua reflexão, pela sua partilha. Vamos chamar ela e, como fizemos a semana passada, vamos rezar uma Ave Maria para que o Senhor a possa, de alguma maneira, inspirar a dizer as coisas da maneira certa, do jeito que Ele mesmo quer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como na última semana, eu vou também começar com uma oração. Essa não é de Santo Agostinho, vai ser um salmo sobre o qual nós vamos falar mais daqui a pouco. Meu Deus, por que me abandonastes? E permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos. Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis. Imploro de noite e não me atendeis. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Nossos pais puseram sua confiança em vós, esperaram em vós e os livrastes. A vós clamaram e foram salvos, confiaram em vós e não foram confundidos. Eu, porém, sou um verme, não sou homem, o opróbio de todos e a abjeção da plebe. Todos os que me veem zombam de mim, dizem, meneando a cabeça, esperam no Senhor, pois que Ele o livre, que o salve se o ama. Sim, fostes vós que me tirastes das entranhas de minha mãe, e seguro me fizestes repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer, desde o ventre de minha mãe, vós sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado. Vinde para perto de mim, porque não há quem me ajude. Cercam-me touros numerosos, rodeiam-me touros de Bazã. Contra mim eles abrem suas fauces, como o leão que ruge e arrebata. Derramam-me como água, todos os meus ossos se desconjuntam.
Meu coração tornou-se como a cera e derrete-se nas minhas entranhas. Minha garganta está seca, qual barro cozido. Pega-se no paladar a minha língua. Vós me reduzistes ao pó da morte. Sim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores. Transpassam minhas mãos e os meus pés. Poderia contar todos os meus ossos. Não li o salmo inteiro, mas a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre ele daqui a pouco. É muito bom estar aqui hoje e poder dar continuidade à nossa jornada no deserto, através do deserto do nosso coração, em direção às águas da palavra de Deus, às águas do amor de Deus. E na semana passada nós falamos muito sobre esse deserto, sobre a secura, a cegueira do nosso coração, que só pode ver a carne, aquilo que é sensível e que nos afeta diretamente. E para lembrar um pouco da semana passada, a gente já falou de Santo Agostinho, do que ele diz sobre o verbo de Deus, que o verbo só poderia ser visto pelo coração, e no entanto se fez carne para assim curar a cegueira de nossos corações. O nosso intuito, então, na semana passada foi aprender a se aproximar das Sagradas Escrituras da mesma forma que os discípulos de Emaús se aproximaram de Cristo. Assim como eles viram uma figura visível diante deles, que os falava, nós também temos diante de nós as palavras, os textos, os eventos das Sagradas Escrituras. E o nosso intuito na semana passada foi aprender a reconhecer nessas coisas visíveis o Deus invisível, o amor que se faz visível em Cristo. Então, é isso, falamos muito sobre a nossa ignorância de Deus por conta do pecado e esse destino final, essa orientação, o objetivo da nossa leitura da Sagrada Escritura, que é reconhecer a Deus, ver Deus. Mas, enfim, esse é o destino final. E precisamos falar também sobre o caminho, como chegar lá. Para falar sobre o caminho, eu já vou nos dirigir para a primeira citação no folheto. Aliás, posso pegar um folheto? Obrigada, Feijão. Já vou nos dirigir, então, para a primeira citação no folheto de Santa Catarina de Siena. Todos têm? Esse é um diálogo entre Cristo e Santa Catarina de Siena. Quer dizer, Jesus falando para Santa Catarina. Eis o caminho. Se você deseja chegar ao conhecimento e ao deleite perfeito de mim, vida eterna. Nunca abandone o conhecimento de si mesma. Pois só então, rebaixada no vale da humildade, você há de conhecer-me em você. E a partir deste conhecimento, há de encontrar tudo o que precisa. Sempre tem. Então, já temos o caminho, uma espécie de autoconhecimento. E para nós aqui da paróquia, a gente já até ouve os ecos de Santo Agostinho, né? Que eu me conheça a mim mesmo, que eu vos conheça, Senhor, o que a gente canta junto nas festas agostinianas. Então, Santa Catarina de Siena está nos dizendo que o conhecimento de Deus, o reconhecimento de Deus e o conhecimento próprio de quem nós somos, são dois conhecimentos que vêm juntos, conhecimentos simultâneos, interdependentes. A questão agora será que nós temos a força da humildade de Santa Catarina de Siena para olharmos para nós mesmos na realidade, na verdade do nosso pecado, na realidade da nossa condição? Será que nós não vamos nos sentir como que desfeitos, desfigurados,
se de repente, assim, num estalo, a cascadura do nosso egoísmo e das nossas ilusões de orgulho forem desfeitas, assim, abruptamente. E aqui nós chegamos no tema da nossa meditação de hoje, os Salmos. A forma como eu gostaria de apresentar os Salmos hoje é como um espelho que revela Deus e o homem ao mesmo tempo, mas que revela o homem, revela quem nós somos, de uma forma que simultaneamente nos transforma. De uma forma que tanto revela quem nós somos em nosso pecado, mas não é um conhecimento passivo, é um conhecimento que nos transforma simultaneamente, para retornarmos a quem somos. Outro tema agostiniano. Então, nos Salmos, encontramos aquelas perguntas que foram a oração inicial do último encontro. Senhor, quem és tu para mim? Quem sou eu diante de ti? Mas encontramos essa pergunta de uma forma única na Bíblia, na forma de um diálogo, de uma oração, de um clamor de Deus do homem em direção a Deus. Temos meditado então sobre como reconhecer a Cristo, como reconhecer a Deus nas Sagradas Escrituras. Hoje vamos pensar em como reconhecer a Deus e reconhecer a nós mesmos através dos Salmos. E o primeiro passo para a gente adentrar agora nos Salmos é perguntar quem é a voz que reza, que clama nos Salmos. Quem é a primeira pessoa dos Salmos, o eu que está ali falando. Todos os Salmos são em primeira pessoa, não é? E quem é essa voz? Santo Agostinho, na verdade, já meditava sobre questões parecidas, mesmo antes de sua conversão, quando ele estudava retórica, né? Desde mais novo, na verdade. Na escola, ele, estudando os textos de Homero, de Virgílio, textos que eram considerados inspirados, né, divinamente, na Antiguidade Clássica, ele aprendeu uma técnica de interpretação textual, uma técnica de exegese, que é fazer a pergunta: quem está falando? Muitas vezes o sujeito na frase parecia oculto, ou apareceu uma frase, um verso, que não se encaixava tão bem com o resto do texto, e buscando uma interpretação mais profunda, para tirar essas ambiguidades do texto, havia essa técnica de fazer a pergunta: quis dicit, quis loquitur, cui aptum? Quem está falando, assim, a quem correspondem essas palavras? E estudando os Salmos, Santo Agostinho descobriu que a resposta seria quase sempre Cristo. É Cristo, geralmente, a primeira pessoa, o eu, que está rezando nos Salmos. Mas essa não é uma afirmação fácil de entender, não é? E parte disso o motivo de eu ter escolhido o Salmo 21 para começar essa nossa meditação hoje. Quer dizer, como foi que Cristo foi capaz de dizer aquilo na cruz, não é? Rezar este salmo e dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Em outros momentos do salmo também, há confissões de pecado, expressões de contrição e culpa, há clamor por misericórdia, um pedido de misericórdia da parte de Deus, há expressões de que a nossa vida é como um nada diante da grandeza de Deus, que passa e se desfaz como era no campo. Quer dizer, como atribuir tudo isso a Cristo? Como é possível que Cristo e o homem pecador possam falar juntos uma mesma palavra? Santo Agostinho, então, desenvolve um método, uma distinção. Ele descobre que, apesar de ser sempre Cristo, o eu que fala, não é sempre da mesma forma que ele fala. Agora a gente pode voltar para o folheto. Eu vou ler aqui o que eu escrevi. Quando a pergunta quis loquitur é aplicada aos Salmos, a resposta é quase sempre: é Cristo quem fala. No entanto,
ele não fala sempre da mesma forma. Então, é essa distinção agora que Santo Agostinho faz. Há 3 presenças distintas, 3 perspectivas, 3 eixos diferentes a partir dos quais Cristo fala nos Salmos. Primeiro, Cristo fala enquanto Filho de Deus, igual ao Pai em sua divindade. Segundo, às vezes Cristo fala enquanto cabeça da igreja, somente, e mediador entre Deus e o homem. Ex persona solius capitis loquitur. E uma terceira presença é quando Cristo fala, nem enquanto Filho de Deus, nem enquanto cabeça da igreja, mas mais especificamente a partir do seu corpo místico, a igreja, que se estende por toda a face da terra. Ex persona corporis. E essa expressão, Santo Agostinho, muito importante, Christus totus, o Cristo inteiro. Estava até na nossa ladainha agora. E como o esposo e a esposa são uma só carne, também Cristo e sua igreja, a cabeça e o corpo, são uma só carne e Cristo, portanto, pode falar pelo seu corpo místico. E nós também, seu corpo, podemos falar nele. Então, podemos nos concentrar agora nessa terceira presença. Cristo falando a partir do seu corpo. Cristo falando no lugar da igreja. Aqui, realmente, eu acho que encontramos a profundidade, a extensão, assim, a real magnitude do que significa Deus ter se feito homem. Significa que realmente Ele pode dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Em primeira pessoa, não em terceira pessoa. Significa que Ele pode carregar as nossas dores, nossas tristezas, inteiramente, na verdade, pessoalmente, em primeira pessoa. Esse é o ponto central. Na verdade, nada nosso é desconhecido de Cristo. Nada que é humano é desconhecido de Cristo. E acho que podemos agora voltar de novo para o folheto, em passagens curtas da Bíblia, para entender a dimensão do que significa Cristo falando em nome do seu corpo. Aqui São Paulo fala, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Deus fez Cristo pecado por nós. É uma expressão muito forte, que a gente não pode suavizar e nem deixar de lado. Quando a gente para pensar sobre isso, Deus foi tentado. Deus ficou angustiado. Aquela primeira, no início das confissões, nosso coração está inquieto até que descanse em vós. O coração de Cristo ficou inquieto por nós, suou sangue. Na verdade, a realidade humana passa a pertencer mais a Ele do que a nós, a ser experienciada mais infinitamente, porque numa dimensão divina do que é experienciada por nós em nossas condições limitadas. E agora, seguindo para a seção dos Atos dos Apóstolos, essa passagem, Saulo, Saulo, por que me persegues? É da conversão de São Paulo, né, quando ele está a caminho de Damasco, né, porque ele está perseguindo os cristãos, né, antes da conversão, e Cristo aparece para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quer dizer, isso depois da ascensão de Cristo. Cristo não anda mais na terra entre nós. No entanto, anda na terra entre nós, porque ele fala em primeira pessoa. São Paulo não está ofendendo a Cristo indiretamente. Cristo está pessoalmente, em sua pessoa, no seu corpo. E também aquela passagem famosa do Evangelho de São Mateus. Responderá o rei, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso, a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Aqui realmente é um pronunciamento metafísico, né? É uma presença
pessoal de Cristo. Cristo está unido pessoalmente à igreja. Não é uma presença metafórica, é uma presença pessoal, a humanidade que ele assumiu inteiramente em sua encarnação. Mas eu acho que nesse ponto a gente precisa ter cautela. Eu acho que é fácil, para mim pelo menos, pensar que, nossa, então Cristo assumiu tudo que eu vivo, os meus sofrimentos, as minhas dores, as minhas esperanças. Cristo está muito próximo, tudo isso pertence a Ele. Eu não sei se é um problema para mais alguém, mas para mim, às vezes, legitima tudo que eu sinto, porque Cristo pode sentir também. E aqui que a gente toca num ponto fundamental, que Cristo só carrega, só assume a nossa existência de uma única forma e de nenhuma outra, transformando-a inteiramente. Quer dizer, quando dizemos que Cristo carrega as nossas tristezas, queremos dizer também que Ele as toma para si. E elas já não nos pertencem da mesma forma e já nem são mais o que eram antes. Elas agora pertencem mais a Cristo do que a nós mesmos. E essa é a mesma dinâmica, assim, a mesma lógica que nós vamos ver nos Salmos. A gente vai ver agora que às vezes mesmo num mesmo Salmo, sei lá, no Salmo 21, como a gente vai ver, que a gente rezou, um verso é dito por Cristo naquela terceira presença, enquanto corpo místico. Logo, um verso seguinte pode ser dito por Cristo enquanto Filho de Deus. Num outro já muda para segunda presença enquanto mediador. Santo Agostinho então vai interpretando os salmos e vendo, é sempre o mesmo eu, o eu de Cristo, e no entanto, essas três presenças podem ir se movendo dentro de um mesmo salmo. Mas é justamente esse movimento que nos cura, que cura a cegueira do nosso coração. Porque quando nós vamos recitar os salmos e fazemos com que nós também sejamos a primeira pessoa que os diz, o eu que os reza, nós também vamos nos movendo. Começamos com o nosso sofrimento, com a nossa vida, com nossos desejos, nossas alegrias. E, no entanto, na medida em que vamos nos movendo, do corpo para a cabeça, para o Filho de Deus, nós começamos a participar de uma vida maior do que a nossa. Começamos a participar da história da salvação, da vida de Cristo, da vida da humanidade inteira. Quer dizer, a casca do egoísmo, né? O véu do egoísmo vai se quebrando, as dimensões aumentam, o eu de Cristo se une ao nosso eu e a nossa vida se expande para além da nossa vida. Onde está o meu folheto? Está aqui o folheto. Então, as próximas citações no folheto são de um teólogo anglicano. Não conheço tanto dele, mas gosto dele, do que eu li. E ele fala justamente disso, falando dos Salmos de Santo Agostinho. Ele diz, o Rowan Williams é o nome dele. Ele diz, o ponto central não é apenas que Cristo acompanha aquele que sofre, compartilhando de sua dor, mas também que aquele que sofre é levado até a ação de Cristo, que supera todo pecado e sofrimento. O que ocorre então, quando nós rezamos os salmos, é uma espécie de mudança de centro de gravidade. Continuamos vivendo a nossa vida na carne, a nossa vida com os nossos interesses, com as nossas prioridades, com o nosso amor próprio ainda, que não é completamente desfeito. Mas aos poucos o centro de gravidade muda e o centro começa a ser Cristo. E começamos a estar mais ligados a Ele e mais ligados ao mundo inteiro e a Deus. Então a gente pode pensar essa metodologia, essa distinção de Santo Agostinho para ler os Salmos. Lembrando do Salmo que a gente leu só uma parte, só o início. No início dessa meditação, o Salmo 21, a gente pode imaginar que a gente pega a Bíblia, começa a ler esse Salmo, unindo a nossa voz, a voz do salmista,
rezando: meu Deus, por que me abandonastes? Por que permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos? E a gente vai pensando no que a gente está sentindo nesse momento, né? O quanto a gente está ainda preso no nosso pecado, às vezes sem esperança, pecando com os mesmos pecados, apegado às mesmas ilusões, desejando prazeres vazios, com medo de sofrimentos. E a gente começa a pensar: meu Deus, por que ainda não iluminastes os olhos do meu coração? Por que ainda não te reconhecemos? A gente volta ao Salmo: meu Deus, clamo de dia e não me respondeis, imploro de noite e não me atendeis. E a gente pensa: olha, Senhor, estou o dia inteiro na sua igreja e ainda não sei te amar. Estou há tanto tempo te buscando. Então a gente passa para o próximo verso. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Nossos pais puseram sua confiança em vós e os livrastes. A vós clamaram e foram salvos. Confiaram em vós e não foram confundidos. E a gente vê que algo já mudou, né? Quer dizer, nós não compomos as palavras dos salmos. Talvez se fosse uma oração pessoal, a gente ficasse só circulando assim: Deus, Deus, olha como eu estou presa, olha como eu estou perdida. Deus, cadê você? Mas os salmos são as palavras que Deus nos deu para que nós pudéssemos retorná-las a Ele. E de repente a gente começa ali com o nosso sofrimento, com nossas reclamações. E de repente Deus nos leva a ver, a contemplar a glória dEle. Vós habitais em vosso santuário, vós sois a glória de Israel. E ali a gente ainda no meio das nossas paixões, dos nossos sentimentos, a gente fala: sim, Senhor, vós sois glorioso, mesmo em meio às minhas quedas. E teu brilho é mais forte que a minha escuridão. E a gente vai seguindo no Salmo. E a gente encontra esses versos, que foram acho que os últimos que a gente leu. Cerca-me um bando de malfeitores. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles me olham e me observam com alegria. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. E agora é inconfundível. A gente sente até assim... Eu sinto até um pouco de vergonha de ter aplicado os salmos tanto a mim no início. Quem é que fala agora? Quem transpassaram as mãos? Quem repartiram as vestes e lançaram sorte sobre a túnica? E a gente pensa até em São João Batista, falando: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Quer dizer, agora nós somos a voz, mas a voz de um outro. Agora nós somos a voz de Cristo, e é Cristo quem fala em nós. Então essa é a dinâmica, assim, a economia da salvação dos salmos. A gente chega aos salmos com o peso do nosso coração carnal, mas na medida em que a gente vai recitando os salmos, a gente descobre que esse peso já está sendo carregado por Cristo. E nele é um outro peso. Trata-se de uma outra realidade, uma realidade salvífica. Então, com esse método de Santo Agostinho, a gente vai vendo essa distinção, né? Primeiro, é sempre Cristo falando, primeiro, enquanto seu corpo parece que é a nossa voz, mas Ele vai nos trazendo a falar como Filho de Deus, como cabeça da igreja, e a gente vai assim se movimentando, e o nosso coração vai se iluminando e sendo curado nos salmos. Então, acho que a gente pode voltar à pergunta inicial da nossa meditação, que era sobre o caminho, né, para chegar ao destino. O destino é a contemplação de Deus. O caminho é o autoconhecimento, né, é saber quem somos nós diante de Deus. Então, como é que os salmos vão nos levar a esse autoconhecimento?
Agora nós sabemos, só descobrimos quem nós somos verdadeiramente quando descobrimos o que somos para Deus. Mas isto só pode ser revelado e determinado na oração. E é na oração dos Salmos, então, em que Cristo assume as nossas palavras e faz com que se tornem as palavras dele, que descobrimos que quem somos diante de Deus foi determinado definitivamente na pessoa de seu Filho muito amado. É na vida de Cristo que encontramos a singularidade de nossa vida, o sentido de nossa fraqueza, a realização final de nossas batalhas e de quem somos. Eu acho que isso explica muito também do que Santo Agostinho faz nas Confissões, né? Na verdade, a primeira frase, primeiras palavras das Confissões é um salmo já, né? Sois grande, Senhor, e infinitamente digno de ser louvado. Em praticamente todas as páginas são citações de salmos e salmos, e a voz de Santo Agostinho e a voz do salmista vão se confundindo quase que uma só voz. Porque é realmente isso, né? Na medida em que Santo Agostinho busca a si mesmo, ele busca em oração, e é uma busca ao mesmo tempo por Deus. Assim, rezar os salmos significa aprender a rezar com Cristo, para o Pai. A gente vai falar disso semana que vem, eu acho. Se juntar à oração de Cristo. Se incluir nessa oração com a voz de Cristo para Deus. E é isso também que aquele teólogo, o Rowan Williams, fala na nossa próxima citação no folheto. Que o Salmo é uma estrutura narrativa repleta de significado. É a história de uma alma. E as almas apenas têm uma história em diálogo com Deus. Então, acho que a gente vai nos preparando para uma conclusão, recordando essa ideia do destino e do caminho. O destino é o reconhecimento de Deus, o caminho é o conhecimento próprio, que ocorre apenas em diálogo, em oração com Deus, em Cristo. E por isso, porque essa oração e esse diálogo só ocorre em Cristo, né? Esse diálogo de autoconhecimento, Cristo é tanto o caminho quanto o destino. Ele é tanto a via quanto o local para o qual nos dirigimos. E para quem já leu as Confissões também, vai lembrar que no livro 7º, Santo Agostinho diz que é impossível reconhecer a revelação de Cristo enquanto o caminho, né? Caminho a Deus, sem receber também a revelação de sua humildade. Então agora a gente vai ler parte de uma interpretação dos Salmos de Santo Agostinho, em que ele fala sobre a humildade, que é justamente o cerne, o coração desse autoconhecimento de que a gente vem falando. Essa interpretação de Santo Agostinho é a interpretação ao Salmo 119, mas, na verdade, é um texto um pouquinho longo e eu nem vou ler o Salmo 119, a gente não vai nem chegar a ver o que é o Salmo 119. Tudo que tem aqui no folheto é uma interpretação sobre nem sei como fala, assim, a chamada do Salmo. Sabe quando tem no início, assim, Salmos de Davi, para lira, canto? É só a frase que é a chamada, assim, do Salmo. E esse Salmo, acho que é o Salmo que inicia a sequência de Salmos das Ascensões, ou das peregrinações, né? Eu acho que em hebraico deve ser a mesma palavra, porque a peregrinação para Jerusalém é sempre uma ascensão. Então se encaixa perfeitamente com todo o tema da nossa meditação, né? Essa ascensão através do conhecimento, do autoconhecimento humilde, em direção ao reconhecimento de Deus. Então agora
Se alguém puder ler para mim todo esse primeiro parágrafo. Eu posso pedir para a Marilu ler, ela leu também. Pode ler, Marilu. Quer vir para cá? Vem para cá. Não quer? Eu posso ir também, com os professores. Como o título que inicia o Salmo nos informa, este é um cântico de ascensões. Nós também devemos ascender, mas devemos buscar não subir com os pés de nosso corpo. Ao contrário, deveríamos lembrar o que foi escrito em outro salmo. Bem-aventurado o homem cuja força está em Deus, em cujo coração Deus prepara ascensões, passando pelo vale de lágrimas até o lugar que ele preparou. Ascensões, o salmista diz, onde ocorrem? No coração. Qual é o ponto de partida? O vale de lágrimas. Mas para onde sobem eles? Isto é difícil dizer, pois o discurso humano vacila e o destino não pode ser descrito, talvez nem sequer concebido em pensamento. Quando a epístola de São Paulo foi lida agora há pouco, ouvimos a respeito daquilo que olho nenhum viu e o ouvido não ouviu, e o que não subiu ao coração do homem. Não subiu ao coração do homem? Pois desde que o coração do homem ascenda até lá, então. Mas como podemos dizer algo sobre este lugar para o qual somos chamados a ascender? O que quer que eu lhes diga, vocês pensarão em termos carnais e terrenos, pois o corpo corruptível torna pesada a alma, e a morada terrestre oprime o espírito carregado de muitos pensamentos. Para quem então devo falar? Quem poderá ouvir? Eu fiquei muito surpresa relendo esse trecho de Santo Agostinho. Eu fui reler só depois de quarta-feira, depois do nosso encontro semana passada, e eu vi tudo que a gente falou refletido aqui. Quer dizer, nós estamos num processo de ascensão a Deus, mas não devemos ascender, percorrer esse trajeto somente com o que é carnal, com o que é visível. O trajeto será percorrido no coração. É o coração, esse órgão espiritual que foi feito para ver Deus. E aqui Santo Agostinho outra vez fala daquela cegueira de que tem nos acompanhado, né? Nenhum olho viu esse destino final para o qual o homem foi criado. Nenhum ouvido jamais ouviu sobre como será o céu. E por isso, nenhum coração humano consegue imaginar e, consequentemente, desejar aquilo que é verdadeiramente bom e desejável. A gente está, então, agora com essa passagem diante do mesmo problema, assim, da mesma questão que nos encontrava semana passada. Como aprender a amar? Como reformar o nosso coração que está enraizado, assim, preso no amor próprio, no amor da carne, que é a mesma coisa, e não no amor? Essa é a pergunta final, né? Para quem então devo falar? Como posso falar de uma ascensão, já que sabemos tão pouco, já que somos tão cegos em relação ao destino final dessa ascensão? Quem poderá ouvir? Então, quem gostaria de ler o próximo parágrafo? Obrigada. Pode ser só esse primeiro parágrafo, não os dois. Mas onde foi que Deus preparou a ascensão no coração? No vale de lágrimas. Este vale simboliza a humildade, assim como a montanha corresponde às alturas. A montanha que precisamos subir é a altura do espírito.
E quem é a montanha? Quem mais a não ser Jesus Cristo? Ele que se fez um vale de lágrimas por você em sua paixão, e também a montanha da sua ascensão, uma vez que ele permanece onde ele sempre esteve. Ele desceu até você, ainda permanecendo em si. Ele desceu até você, de forma que ele pudesse se tornar um vale de lágrimas por você. Mas ele permaneceu em si mesmo, para que ele pudesse se tornar também a montanha de sua ascensão. Assim, antes que subíssemos, ele desceu. Antes de nossa subida, houve uma descida, sem a qual nossa subida seria impossível. Outra surpresa, como vocês ouviram no início, mas onde foi que Deus preparou ascensões no coração, no vale de lágrimas? Este vale simboliza a humildade. Vocês lembram a nossa primeira citação de Santa Catarina de Siena? Ela também falava de um vale de humildade. As mesmas palavras, né? Parece que os santos escreveram para nós hoje. E o que Santo Agostinho está fazendo nesse texto, né? Outra vez, o caminho é o autoconhecimento na humildade. Mas qual a humildade? Né? Falávamos no início que não temos a coragem ainda da humildade para nos vermos em nosso pecado e nossa condição. Santo Agostinho fala então da humildade de Cristo. A humildade de Deus ter se feito homem, assumido a humanidade inteira, como falávamos antes. A nossa ascensão, então, não vai se dar numa autocontemplação de quão miseráveis somos, quão pecadores somos. Pelo contrário, será uma contemplação da humildade de Cristo, da descida de Cristo. Receber a humildade de Cristo, do Deus que se fez menino, do Deus que se entregou em nossas mãos e foi crucificado. Reconhecer essa descida até o chão de Deus é a mesma coisa do que subir até Deus. Quer dizer, para subir precisamos descer até Cristo. Cristo está embaixo. E acho que podemos ler já a última citação do dia. Quem gostaria de ler para mim? Será que você pode ouvir e compreender o que São João nos diz? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Tome dessa verdade, alimente-se completamente dela, se for capaz, pois isso é comida sólida. Mas você dirá para mim, sim, isto é comida sólida, mas ainda sou uma criança. O que preciso é de leite, para que eu cresça e me torne capaz de comer alimento sólido. Cristo sabia disso. Por isso, ele, que é alimento sólido, foi processado através da carne para atingir o seu paladar. São Paulo nos diz, julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Se São Paulo dissesse apenas, senão Jesus Cristo, poderíamos pensar que ele tinha em mente Cristo em sua divindade, como Filho de Deus. Jesus Cristo crucificado, diz o apóstolo, beba do que ele se tornou por você, para que você cresça e se torne o que ele é em si.
Enfim, aqui vemos mais uma variação do mesmo tema, né? Distinção entre destino e o caminho. Destino e caminho. Qual destino? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Quer dizer, a vida íntima da Santíssima Trindade, a processão eterna do Filho, do Pai, na comunhão do Espírito Santo. Algo para além de toda imaginação, de todo pensamento. E Santo Agostinho pergunta, será que podemos ouvir e compreender isso? Se você puder, ótimo, alimente-se dessa verdade a sua vida inteira, pois ela é comida sólida. Mas nós somos crianças ainda, né? E precisamos que a comida seja processada pelo bico da passarinha. E essa é a parte inusitada, eu acho, do que Santo Agostinho diz. Quer dizer, qual é esse leite da criança? É Jesus Cristo crucificado. É um pouco chocante, não é? Que a cruz seja o leite. A cruz é tão chocante, assim, principalmente para quem está se aproximando da fé e ainda não entende muito, nunca falou muito, ouviu muito sobre a cruz. É o sofrimento absoluto, é dor, é morte. Como assim a cruz é o leite? Eu não vou dar uma resposta, mas eu acho que na meditação pessoal de todos nós, nós podemos olhar para a cruz como a expressão de uma entrega infinita, o coração do mundo, a fonte de sentido e de luz no meio da escuridão. Então, acho que a gente pode já se aproximar de concluir a nossa meditação, guardando assim esses frutos do nosso percurso. No Salmo é Cristo quem fala, mas é Cristo falando em 3 presenças distintas, como Filho de Deus, como cabeça da igreja e como corpo. Quer dizer, o Salmo também é a expressão da nossa vida e da vida de Cristo, se tornando uma só. É a oração de Cristo, carregando a humanidade inteira em si e abrindo em direção ao Pai. E já que hoje é a natividade da nossa mãe, eu acho que a gente pode ver no exercício de rezar os salmos, um exercício mariano, de fazer das palavras de Cristo as nossas, e no final de ter a própria palavra de Deus, de ter Cristo gerado em nós. É isso que significa também fazer as palavras dos salmos as nossas, não é? Fazer das palavras de Deus as nossas palavras. É também gerar Cristo em nós. E é isso que eu tenho. Não sei se tem alguma pergunta, se a gente tem tempo para falar sobre alguma coisa. Mas é isso. Muito obrigada. Obrigado, Luísa. Acho que podemos aceitar esse convite final que você nos faz, de como Maria encarnarmos, né, trazermos para nós desses 150 salmos. Alguns de nós podemos já ter nosso salmo de estimação, né, aquele que gostamos nos ler, mas acho que você nos dá uma perspectiva muito interessante para saber o que Ele quer nos dizer, né? Quem é que está, o que Cristo está dizendo através desse salmo, o que o Senhor está nos dizendo através desse salmo. Acho que pode ser a ação espiritual e prática deste momento de formação.
Agradecemos y pedimos al Señor que continúe te inspirando para dar sequência a estes dias de formação que você está nos facilitando. Vamos terminar e acho que também hoje corresponde, antes de dar a bênção, terminar com uma linda Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito boa noite para todos, um feliz descanso e amanhã voltamos com as atividades normais, né, de nossa paróquia. Feliz descanso, até amanhã.